estudaremos a mordomia do corpo. O Criador fez o homem do pó da terra, dando-lhe vida e tornando-o sua imagem e semelhança. Quando compreendemos essa verdade bíblica, tornamos-nos responsáveis pelo zelo do nosso corpo perante o Criador. Nós estamos agora entrando aqui na lição propriamente dita. A formação maravilhosa do corpo. Nós vamos começar aqui com a irmã Maria. A introdução já foi feita. Dimensão material do corpo. A formação maravilhosa do corpo. A Bíblia relata a criação do corpo do ser humano. Gênesis 1, 26 a 28, 2, 18 a 25. Foi uma obra maravilhosa, poeticamente expressa nas palavras do rei Davi. Eu te louvarei, porque de modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Salmo 139, versículo 14, meditação. No mesmo salmo, o autor sagrado traz à memória a contemplação divina do corpo humano ainda informe. Salmo 139, versículo 15. Aleluia. Vamos ler aqui primeiro. Gênesis 1, 26 a 28. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então nós temos aqui, irmãos, o outro texto, né, que ele está... Gênesis 2, 18. Então vamos ler. Governar o dia e a noite e separar a luz das estrelas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quarto dia. 2, 18 a 25. E disse o Senhor... É porque minha versão é diferente. Vamos lá? Não, desculpa, você tem razão. 2, 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave do céu, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão, até quando? E Adão pôs os nomes a todo gado e aves do céu, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Aleluia. Amém. Então aqui, antes da irmã continuar, nós temos aqui, meus amados, o amor do Senhor para com o homem. Porque o Senhor, através da sua palavra, Ele fez os céus, a terra, Ele fez os mares, os rios, as matas, as florestas, os animais. Mas o Senhor, Ele intentou fazer o homem a sua imagem, a sua semelhança. E o Senhor, do pó da terra, o formou. Não foi pela palavra. O Senhor, ali do pó da terra, Ele formou o homem. Então a nossa constituição, ela é, meus amados, uma constituição de minerais, de tudo que é inerente à terra. Então, nós temos em nossos corpos zinco, bronze,
ferro, cálcio, tudo que tem na terra, porque nós somos, meus amados, inerentes da terra. O Senhor nos fez do pó da terra. Mas olha só que maravilha, o Senhor nos fez, o Senhor fez as grandes baleias, o Senhor fez os grandes animais, né? O Senhor fez as aves dos céus, o Senhor fez as feras, mas essas feras só são feras em função da desarmonia da queda do homem, porque se você estudar a Bíblia até Gênesis, até o capítulo 9, o homem não se alimentava de animais, da carne, mas em função do pecado, a terra foi amaldiçoada, e a terra amaldiçoada ficou fraca. O alimento da terra, ele se tornou inconsistente para o sustento do homem. Daí, a partir do capítulo 9 de Gênesis, nós vamos encontrar o Senhor ordenando ao homem que se alimente também da carne dos animais. Por quê? Porque o homem já necessitava da proteína. A terra ficou fraca em função da maldição, em função da queda do homem, do pecado, da desobediência. E o Senhor, meus amados, fez o homem soberano sobre tudo na terra. Então o Senhor nos constituiu para que nós exerçamos o domínio sobre a terra. Então nós temos domínio sobre os animais, e nós temos também o domínio sobre a natureza. Presta muita atenção. Isso, meus amados, faz parte da mordomia do homem. O Senhor nos constituiu com faculdade de inteligência para desenvolvermos a ciência. Olha lá Eclesiastes 1,13, justamente, meus amados, para que nós possamos administrar aquilo que Ele colocou em nossas mãos. Quando nós vimos aí as enchentes, essas vidas que estão se perdendo, meus amados, através das avalanches, através das enchentes, né? Justamente, meus amados, mas isso é culpa da natureza? Não! Isso é o homem que está administrando mal. As barragens, meus amados, que se rompem, isso se rompe porque negligência, a ganância, o dinheiro, né? A palavra nos diz lá em Tiago, né? Que o dinheiro é a causa de todos os males, não é isso? O amor ao dinheiro é a causa de todos os males. Então, nesse sentido, o homem está administrando mal. A gente vê, meus amados, aí a natureza, que coisa fantástica, tremenda que o Senhor fez. Romanos nos exorta, meus amados, a epístola de Paulo aos Romanos, que o Senhor se manifesta através, meus amados, dos céus e da terra. A grandeza do Senhor se manifesta sobre nós. Nós sabemos que há um Criador, porque nós temos o Espírito, e o Espírito foi soprado por Deus. Ele, meus amados, está ligado ao Senhor, é o sopro do Senhor sobre nós. E nós temos a consciência. A consciência, ela nos fala. Meus amados, ela quem grita quando nós estamos nos desviando do alvo. Mas as pessoas estão passando por cima disso, ou seja, estão com suas mentes cauterizadas, corações de pedra, e não aceitam o que é de Deus. Pelo contrário, estão rejeitando o Senhor. Isso já vem de muitos anos, né? Isso já vem desde a queda, o homem rejeitando ao seu Criador. Então, meus amados, aqui nós temos o homem recebendo um status quo, né? De ser o administrador. Os animais são mais longevos, os animais são mais fortes. Você pegar um macaquinho, esses macacos orangotango, ou esses chimpanzés, né? Esses animais têm a força de 6 homens. Nós temos relatos aí na África, em alguns países, né, de animais que se revoltam ali e eles traçalham um homem com uma facilidade tremenda. Mas quem domina? O homem. Né? Quem domina os crocodilos? O homem. Quem domina os hipopótamos? O homem. Quem domina os leões? O homem. E o leão não é o rei dos animais? Não teme nada, mas o homem tem domínio sobre ele. Quem deu esse domínio? O Senhor. Então, olha quão esplêndido é a criação do Senhor, né, com relação ao homem. Ele nos fez menores que os anjos, mas nós somos os dominadores da terra. Mas essa dominação, ela tem um nome, ela se chama mordomia. Mordomia é administrar para o dono, porque nós não somos donos, nesse sentido. Amém, queridos? Vamos seguindo aqui.
Salmo 139, versículo 15. Os meus ossos não foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Louve a Deus por sua maravilhosa criação. Amém. Então nós louvamos ao Senhor pela sua maravilhosa criação. E aqui o texto do Salmo 139, ele nos fala justamente, né? Antes de que nós fôssemos formados, nós éramos ainda informes. O Senhor já nos conhecia. Amém? O Senhor já nos conhecia. Que maravilha, que mistério tão grande e maravilhoso, né? E isso explica muita coisa, né? Louvado e glorificado é o nome do Senhor. A estrutura do corpo humano, irmão Rodrigo, está com a revistinha aí? Amém. Vamos lá. Quando estudamos a estrutura do corpo humano, percebemos quão maravilhosa foi a obra do Criador. Por exemplo, o organismo humano se constitui de 216 tecidos organizados no esqueleto. Este possui 206 ossos. O cérebro tem 1 trilhão de células nervosas e seus sinais trafegam ao longo dos nervos até um máximo de 360 km por hora. O corpo se constitui de 70% de água e tem 96,5 km de veia e artérias e 10 bilhões de vasos capilares, 100 trilhões de células. A estrutura humana revela uma complexidade que a teoria da evolução jamais explicará. Só uma mente consciente e um ser infinitamente supremo pode dar respostas lógicas à origem da vida e do homem. No princípio, Deus criou os céus e a terra, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Gênesis 1:27, não é isso? Está no texto, né? Já é a citação, não é isso? Mas é importante a peculiaridade, né, meus amados, da criação. E aqui nós temos, né, como o nosso irmão acabou de ler, nós temos aqui algumas peculiaridades em relação à formação do corpo. E nós entendemos que só um ser realmente supremo, ele tem a capacidade de desenvolver isso, né? Eu me recuso a achar que eu vim de uma ameba. Né? E eu me recuso também a aceitar a evolução. Eu não vim do macaco, me recuso. E a teoria da evolução, nós estamos em 2019, nós estamos no século 21. O homem já foi à Lua, o homem está se preparando para ir a Marte. E eu me recuso, meus amados, né, a aceitar isso. Por quê? Porque a própria teoria da evolução, ela esbarra e ela para no elo perdido. E esse elo perdido não vai se achar nunca, porque o elo perdido é justamente a ligação para provar, através das autoridades, né, que fizeram esse estudo, e eles querem provar a ligação entre a ameba e o homem, entre o macaco e o homem. Então eles não conseguiram isso até hoje, século 21, e não vão conseguir. E não vão conseguir porque, meu amado, o homem foi criado pelo Senhor. E a palavra, meu amado, sagrada nos diz que o homem foi criado do pó da terra, a imagem e semelhança de Deus. A palavra sagrada nos diz que Deus criou o homem e os animais. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? A galinha. A galinha. Não, mas a galinha veio primeiro porque foi criação. Eu até, na sexta-feira, eu estava conversando com uma colega minha que é muito inteligente, e aí ela começou a falar, não, Anne, eu creio que é... Eu perguntei, você acha que é evolução ou criação? Ela, não, eu creio que foi o Big Bang, foi uma partícula, explodiu. Aí eu perguntei, você acha que veio primeiro quem, o ovo ou a galinha? Ela riu e falou, a galinha. Eu falei, então cai por terra, você crê na criação. Amém. Aí ela ficou assim, ela falou assim, poxa, você me pegou de novo, Anne. Eu vou na sua igreja e vou ver, eu vou querer entender isso aí melhor lá na sua igreja. Então assim, existe na ciência, irmãos, existe algo tremendo, que é justamente chamado de autoridades. Quem são as autoridades? São pesquisadores que desenvolveram uma tese, e essa tese desenvolvida por eles não encontrou nenhuma contestação.
nenhuma refutação. E por serem autoridade, essa tese ela prevalece. E na teoria da evolução, Darwin, ele já era pupilo de um outro cientista que já tinha esta linha de pensamento. Então o próprio Darwin, quando foi desenvolver a sua teoria, né, ele também se esbarrou no elo, o elo perdido. Eles param ali. Nós somos conhecedores da palavra de Deus, mas a própria palavra nos ensina que aonde a palavra se cala, calemos nós também. É a fé, é a aceitação. E nós temos que aprender a aceitar as coisas do Senhor, irmãos. Quando a gente deixa de aceitar as coisas do Senhor, isso se chama rebeldia, anarquismo, refutar a autoridade. Nós somos servos, nós somos ovelhas, e as coisas que pertencem ao Senhor são do Senhor. São mistérios, né, pastor? Não é? São muitos mistérios, a gente não vai conseguir explicar. Quem que Deuteronômio 29, alguém abre para mim aí, se abrir primeiro, né? Enquanto eu estou abrindo. Deuteronômio 29, 29. Vamos ler aqui, irmãos. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. As coisas encobertas pertencem ao Senhor. Sempre revelando o que ele quis, né? Ó, ponto. Nem tudo se Ponto. E pastor, uma vez eu estava estudando sobre, lendo um pouco sobre Darwin e tal, e aí eu descobri que ele foi criado no meio cristão, ele conhecia a palavra, e aí o que acontece muito, levantam pessoas cheias de ideologias, e acaba que eles se afastam ali daquele grupo e querem criar grupos isolados com aquelas ideologias para responder os porquês, a vaidade, porque os nossos porquês muitas vezes são as nossas vaidades. E ali ele se levantou com toda essa teoria, mas só para a gente entender que ele conhecia a palavra, e a maioria é mais ou menos isso, conhecem a verdade, mas eles querem se levantar com muito legalismo. E aí no meio desses cientistas que querem provar, é porque a gente não escuta muito, mas muitos começam a entender que realmente é criação, que realmente é Deus, mas ele é excluído e ninguém fica sabendo, porque muitos doutores de Harvard, eles aceitaram o evangelho depois de muitas pesquisas, porque não chegaram a nada. E não chega. E aí eles falaram, teve um que falou bem assim, realmente Jesus, ele foi um homem diferente. E aí ele fala, eu me voltei ao evangelho, porque eu pesquisei demais e não entendi nada. O próprio genoma humano, ele foi estudado e foi decifrado, DNA humano, pelo homem. E segundo, né, algumas revistas, o macaco, ele tem 99% de colidência com o gênero humano, amém? Isso é uma falácia. Por quê? Porque na verdade, o que se estudou do genoma do macaco até hoje, chegou-se praticamente até uns 20, 30% do genoma dele. Não foi decifrado totalmente. Foi decifrado em torno de 20 a 30%. Esses 20 a 30%, eles equivalem a cerca de 99%. Mas não foi desenvolvido, decifrado completamente. Então as pessoas dizem que o macaco é um primo do homem. Isso a gente aprendia nos livros de história, tipo, vinha o homem de Neandertal, acho que eu assim, falava que era, né? A gente aprendia isso em história, mas o que é isso? Imagina. Aí nós precisamos entender o que é isso. Isto se chama o homem refutando Deus. O homem querendo, meus amados, ser antítese de Deus. O homem quer, meus amados, provar que ele é um Deus pequeno. E se nós cairmos nessa heresia, vamos colocar assim, para ficar mais forte, né? Se nós cairmos nesta heresia, nós vamos nos encontrar como deuses pequenos. É o que apregou a nova era. Essa nova era apregou a isso, que nós somos deuses pequenos. E por sermos deuses pequenos, nós somos os dominadores, não temos que prestar conta a ninguém. Olha o perigo. E isso tudo é uma manipulação. Mas é uma manipulação do homem como natureza caída, como
perdido e dominado, porque a palavra nos ensina que quem é o príncipe deste mundo? O inimigo, o adversário de nossas almas, né? Então nós temos que vigiar neste aspecto, amados. Ei, pastor, só para concluir algo aqui que eu lembrei, e tudo isso é escrito em livros que depois nós vamos ensinar para as nossas crianças. Aí eu lembrei aqui de um fato, que quando eu fazia pós-graduação em 2011, todos os livros, a maioria dos livros bons, excelentes que eu precisava estudar, tinha o símbolo do Illuminati. Eu orei a Deus, falei, Deus, eu não quero pegar esses livros, apesar que são os que eu preciso, me mostra outros autores, porque é muita conspiração e eles querem nos influenciar, entende? Olha, E aí a gente precisa ter uma mente a muito própria de palavra Cristo. nos ensina, a letra Mata. mas o Espírito é quem Vivifica. amém? E quantas pessoas boas, né, estão aí se perdendo justamente pela letra. Pela lei. Eu conheço uma pastor que misericórdia, caiu nessa mulher porque fez aquele curso do Rema. Meu Jesus. Misericórdia, né? Meu Deus, Misericórdia. o que é isso? Mas você faz uma Misericórdia. basta. Que curso é esse? Eu já ouvi falar várias, mas eu nunca pesquisei. Já ouvi várias. Eles fazem Eu já ouvi várias vezes esse É curso. uma teologia lá dentro. E esse muito estudo técnico, ele é metodologia humana. Total. Mas do Total. homem mesmo. E na Bíblia está dizendo. Vamos falar sobre a religião, as grandes religiões. Você pega aí Muçulmano. o Islã, de onde derivam os muçulmanos, né? Então, você tem aí um homem que se diz, né, começou a receber revelações, Sim. né, do próprio anjo, né, o anjo Gabriel vinha falar com ele. E ele ali dizendo que tinha essas revelações do anjo, e durante, né, algum tempo ele teve essas revelações, fundou uma religião. E era cômodo fundar uma religião. Muito bom. Então ele foi desenvolvendo